Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Fala pessoal, nós estamos juntos em mais um episódio do Cardume Cast. Desejando primeiramente a todos, a você, aos nossos amigos, né, a você que está nos ouvindo, um feliz ano novo, um 2021 incrível, e que neste ano todos os seus sonhos eles possam vir a se concretizar, que 2021 possa vir a ser um ano em que você venha a viver experiências profundas com Deus. Em 2021 você ame a palavra de Deus, e nós estamos aqui juntos contigo nessa jornada, tá? A nossa proposta hoje é nós refletirmos um pouco acerca da criação que está descrita lá em Gênesis. Quando nós analisamos o relato da criação, nós acabamos nos deparando com temas que são primordiais, que são essenciais para a nossa fé cristã. Por exemplo, como tudo começou, porque existe uma realidade ao invés do nada, e nós temos a origem da vida, a origem do casamento e da natureza do casamento. Nós aprendemos por que existe tanto mal no mundo, e mesmo Deus tendo feito tudo de uma forma tão perfeita, e isso nos demonstra, né, o porquê nós precisamos do Evangelho, porque nós precisamos de um Redentor. Como sempre, o Lucas está aí comigo nessa, nos ajudar aí nessa mediação. E aí, Lucas, como é que você tá? Fala pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Desejo também a todos um ótimo novo ano, que Deus nos abençoe, e digo a todos que não percam esse episódio, esse podcast, porque ele está criativo. Péssimo. Deus criou o humor. Boa, só que não. Meu Deus. Bom, é isso. E nós vamos iniciar esse bate-papo com uma oração para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente venha habitar aqui todo este ambiente espiritual, e que Jesus, apenas Jesus, possa vir a ser exaltado e glorificado nesses minutos aí que vão se seguir. Amém. Deus, nós oramos a Ti nessa hora e pedimos que o Senhor possa nos abençoar com a revelação da Tua palavra. Pai, nós precisamos de Ti para entender a Tua vontade. Amém. Nós suplicamos que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre nós, que Ele possa pairar sobre nós aqui. Amém. E nos levar a entender, Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco por meio desse texto que nós vamos estudar hoje. Nos abençoa, assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria começar falando sobre o autor do livro. Nós sabemos que Moisés escreveu o livro de Gênesis, a tradição judaico-cristã nos diz isso. Ele escreveu com um objetivo principal, que é contar as origens, contar como tudo começou, e ele quer construir aqui, durante todo o livro de Gênesis, a identidade do povo hebreu, a identidade do povo israelense, israelita. E isso também é de grande valor para nós, porque nós vamos entender aqui também quem nós somos. O Gênesis, principalmente o capítulo 1, que nós vamos conversar hoje, não fala só para o povo hebreu, mas para todo
toda a humanidade, porque Deus criou toda a humanidade no Gênesis 1. Então, é um texto extremamente importante para nós. É um texto que tem implicações muito importantes para toda a Bíblia e para nossa vida como cristão. O texto vai falar sobre como Deus criou todas as coisas. Sabendo disso, nós sabemos que existe um Deus que merece e é digno de toda adoração, de todo respeito, de todo temor. Nós somos criatura, Ele é o Criador, Ele é dono de tudo. Nós sabemos que se Deus criou, é porque Ele tem poder, inteligência e criatividade para criar, e nós somos reflexos disso. Nós somos criaturas criadas com propósito, sabe? Tudo isso nós encontramos no texto de Gênesis 1 e 2. Então é um texto extremamente importante para nós. Bom, eu acredito, cara, que todo esse relato descrito em Gênesis é algo que, em primeiro lugar, para você que está nos ouvindo, cara, recebe esse relato pela fé. Esse relato, ele não se trata de um relato científico. O propósito da Bíblia não é trazer uma abordagem científica, esses fatos que a gente vai analisar aqui juntos. A criação de todas as coisas é concentrada em Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 3, nós temos o autor do livro nos trazendo a ideia de que pela fé nós entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, receba isso que você vai ouvir essa noite, neste dia, enfim, pela fé. Amém. O livro de Gênesis em si, os primeiros capítulos que falam da criação, demonstra de fato a soberania, porque Deus não precisou descer à terra para criar todas as coisas. Ele só veio quando precisou criar o homem. E nos dois primeiros capítulos em especial, fala que com falar, Moisés ele narra com falar, Deus fez todas as coisas. E isso para nós é algo extremamente edificante, porque hoje o que nós conseguimos fazer apenas falando? Absolutamente nada. Já o Senhor ele conseguiu fazer todas as coisas. Com o falar de Deus, todas as coisas surgiram. E se a gente for parar para olhar lá na frente, a redenção ela veio na parte do silêncio. Legal. Rapaz. O pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse que aquela expressão, Deus criou os céus e a terra, né? Essa expressão no hebraico remete à criação de toda uma realidade, ou seja, pela palavra de Deus, o mundo visível, o mundo não visível, os céus, o sol, a lua, as estrelas, a forma como nós vemos a vida, os seres viventes, não existe nada na realidade que não tenha sido criado por Deus. Ele faz um outro comentário também bem interessante, né, que o verbo criar no hebraico, né, o bará, e toda vez que este verbo ele é mencionado no Antigo Testamento, o sujeito sempre é Deus. Então você nunca vai ver e o homem fez, e o homem bará. Não, todas as vezes que esse verbo é mencionado no Antigo Testamento, o sujeito sempre é Deus. Então tudo foi criado do nada e pelo poder da palavra de Deus. É interessante também que existe uma grande discussão científica, filosófica sobre a origem da vida. E existe essa pergunta que é, assim, impossível de responder. De onde tudo veio? E é interessante que o texto de Gênesis, ele inicia já pondo isso como pressuposto. Deus criou tudo do nada. Então, para nós que temos a Bíblia como nosso livro de fé, nós entendemos e acreditamos que a origem de tudo começou em Deus. A origem de tudo foi feita por Deus. Então, a Bíblia nos responde essa questão filosófica para a humanidade. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dá pra gente fazer uma alusão entre a terra sem forma e vazia e a nossa própria vida, né? Antes de nos convertermos. Porque ainda que nós sejamos criaturas, como a terra também havia sido criada por Deus, nós somos sem forma e vazios. Mas o Espírito do nosso Deus, assim como passeava sobre a face das águas, também nos cercava muito antes de nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele também nos deu forma de filhos e nos encheu do seu Espírito, assim como Deus fez com a terra, que era sem forma e vazia. Legal, eu acho interessante isso porque você entende Deus como um ser pessoal, né, como um ser que tem propósito, tem objetivo, né, ele não é, como as pessoas acreditam, né, apenas uma força à deriva, né, e que criou todas as coisas para um mero capricho. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e a ideia do acaso na criação não se sustenta quando nós levamos em consideração os primeiros relatos de Gênesis. Eu acho interessante, nós percebemos que o universo é
cheio de formas, de cores, de timbres diferentes, e isso é muito interessante. Isso mostra realmente o caráter de um Deus que é criativo, que se preocupa com a beleza, se preocupa com a funcionalidade das coisas, sabe? De fato, a criação e os céus declaram a glória de Deus. Falando sobre isso, eu tava hoje assistindo um vídeo no YouTube de um youtuber famoso, e ele não é cristão, nem nada, eu tava só acompanhando. E, cara, ele é agnóstico, ele falou lá no vídeo, olha, eu sou agnóstico, eu acredito que se a gente tá aqui, ele usou a expressão, foi uma verdadeira cagada da gente estar aqui, deu muita sorte de estar ali. Ele não acreditava em nada e realmente não acreditava que as coisas foram criadas por alguém, ele simplesmente acha que do nada foram se evoluindo de partículas, enfim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ele buscava, não assumidamente, algo que satisfizesse, que preenchesse a alma dele, porque ele estava procurando uma religião, e ele até chegou a ir a frequentar um lugar que era uma seita, aqui em São Paulo, um lugar que prega basicamente a felicidade depende só de você, e tudo que acontece de errado acontece por culpa sua. Ou seja, se você fica doente, foi culpa sua. Se seu filho morre, foi uma culpa sua. Só que ele falou assim, cara, eu não acredito em nada, mas eu acho a vida muito triste, porque eu não acredito que tenha nada depois. Eu acredito que seja um preto para sempre, mas eu amo viver e eu sou muito triste por saber que não vai ter nada depois da vida. Tipo, o cara tem um negócio dentro da alma dele que remete a Deus, ao Criador, e a alma, como a própria palavra fala, a minha alma anseia pelo Deus vivo, a nossa alma sente falta de algo divino, e esse algo é, sim, uma partícula de Deus dentro de nós, e ele procura não reconhecer isso de todas as maneiras, para não assumir que ele acredita em algo divino, ou como eles chamam, algo do cosmos. Ele não quer acreditar, mas ele confessa, sim, que ele é um cara triste por saber que não vai ter nada além. Eu acho que essa parte da criação, de Deus criar tudo do nada e criar o homem, enfim, isso explica muitas coisas pra gente, pela fé, como o Marcelo disse, que são anseios da nossa alma. Então, assim, eu vejo que realmente as pessoas, elas procuram acreditar em tudo, menos no que realmente faz mais sentido. E eu acredito que sim, por ele ser um cara muito ligado à ciência e querer explicar tudo, enfim, ele sente o vazio dentro da alma dele, como a Maria falou da nossa vida como um abismo vazio, trevas, mas ele não assume que realmente falta algo dentro dele, e até hoje ele não preencheu, mas assume a tristeza que é em saber que viver um abismo é algo que traz tristeza para dentro do coração dele. Em Eclesiastes 3:11, a palavra diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então esse sentimento de que a vida é complexa demais, maravilhosa demais, e que se ela não tivesse sido criada, se ela não tivesse um propósito, ela não tem sentido, ela não tem graça, ela é triste, como esse rapaz falou, a gente vê claramente nesse texto, sabe? Realmente tem uma partícula de Deus, existe algo que Deus colocou dentro de nós, que nos leva para essa imensidão da existência, do divino. Pois é, cara, e nestes poucos minutos aqui que nós discutimos, nós já conseguimos, assim, estabelecer um certo paralelo, cara, da grandeza que foi o ato da criação de Deus em Gênesis, e como isso está associado ao caráter de Deus, né? Você olha, assim, na história, por exemplo, existem diversos outros relatos entre diversos outros povos antigos que também retratam, né, e descrevem como foi a criação de todas as coisas através da percepção deles. Então você vê que as histórias, elas sempre remetem a um caos, sabe? As trevas e os mares sempre existiram, você tem os deuses que brigavam entre si, você vê como isso contrasta com o relato da criação que há em Gênesis. Em Gênesis você vê um Deus que, cara, paira sobre a face das águas, sabe? Ele traz ordem à criação, ele contempla a criação. Sim, e falando ainda sobre o Espírito que paira sobre a face das águas, eu acho interessante, acho que foi o Tiago Arraes que falou isso uma vez, eu acho interessante que o Espírito Santo sempre aparece nas criações de Deus, no início da criação de algo importante. Por exemplo, nós vemos aqui Deus criando a humanidade,
Deus criando a terra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas para criar aquilo, como uma espécie de uma imagem de uma ave, por exemplo, pairando sobre seus filhos, uma galinha, por exemplo, com as asas sobre seus filhos. E nós vemos depois, quando Deus vai fazer a redenção por meio de Cristo Jesus, no início do ministério de Jesus, o Espírito Santo desce em formato de pomba sobre Jesus, abençoa ele ali, e é como se fosse uma marca de Deus, né? Iniciar as suas criações ou a sua redenção com o Espírito Santo. E depois nós vemos no livro de Atos, a igreja lá no Pentecostes reunida, e o Espírito Santo desce com línguas como de fogo, e Deus ali novamente inicia algo novo. Então, no início da humanidade, no início do ministério de Jesus, no início da igreja, o Espírito Santo sempre vem como marca de início ele é o agente que inicia os projetos. Eu acho interessante aqui também, cara, porque já fica evidente essa pluralidade de pessoas que existem em Deus. A gente pensa muito na ideia da trindade e tudo mais, e você já vê toda essa base que traz força à nossa fé, evidente aqui, já nos primeiros versículos de Gênesis, né? Você vê no versículo 1, Deus criou. O versículo 2, você já vê a presença do Espírito de Deus. Você vê lá no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, né? Remetendo a um plural aqui. Você vê lá no capítulo 3, versículo 22, e o homem se tornou um de nós. Então aqui em Gênesis a gente já tem essa ideia que consolida a nossa doutrina, né? Aquilo que nós cremos, né? E que realmente há uma pluralidade de pessoas em Deus, a existência da Trindade. Acho interessante também que essa expressão, a terra era sem forma e vazia, vai ser destrinchada nos próximos versículos, porque a narrativa aqui, como na maioria das vezes na narrativa hebraica, ela usa um recurso que é chamado de antecipação. Ela lança para o leitor ou para o ouvinte palavras fundamentais e logo em seguida começa a destrinchar isso, começa a explicar, começa a relacionar o assunto a essas palavras. Por exemplo, a terra é sem forma. Nos próximos capítulos, Deus vai dar forma à terra. Ele vai chamar a porção seca a existência, que é o continente. Ele vai colocar águas embaixo e em cima, que são os mares e as nuvens. Então ele começa a dar forma àquilo que é sem forma. E também, a outra palavra é vazia, ele começa a preencher a terra. Coloca animais, coloca plantas, coloca um ser humano. É interessante como a narrativa bíblica funciona, né? Com essa antecipação. No versículo seguinte, no versículo 3, Deus diz, haja luz. E eu acho interessante que Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, acho que é capítulo 4, versículo 6, ele usa essa luz como uma metáfora para falar sobre a luz que é Jesus, que se apresentou a nós e nos salvou. Então é interessante, acho que até se relaciona com o comentário da Maria, que a criação do mundo aqui tem muito a ver com a nossa redenção. Assim como Deus criou e preencheu essa terra sem forma vazia, Deus também nos criou e nos preencheu com a vida dele. Uma vez o pastor Marcelo Ferreira falou sobre um detalhe interessante aqui da descrição da passagem do dia, porque a gente vê que no primeiro dia, por exemplo, Deus cria luz e faz separação entre dia e noite, luz e trevas, e aí diz assim, no versículo 5, e houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. É como se Deus, na narrativa, ou Moisés, pelo menos na narrativa, contasse a transição do dia da tarde para amanhã. É uma maneira diferente de contar o tempo. Acredito que na antiguidade talvez isso fosse comum em alguns povos, mas é exatamente assim que eles contavam o dia, de tarde para amanhã. E é interessante nós vermos esta descrição de maneira espiritual, porque nós vemos depois, lá na frente, no Novo Testamento, na história de Jesus morre na sexta-feira de tarde e ressuscita no domingo de manhã. E acredito que há um reflexo aqui da lógica divina. Assim como Deus cria o mundo transicionando os dias sempre de tarde para manhã, ele também recriou e redimiu o mundo em Cristo Jesus, fazendo Jesus morrer de tarde e ressuscitando. Amém, cara. No versículo 10, eu acho interessante que Deus chama a parte seca, ou porção seca, a existência, né? Eu imagino assim, eu não sei se estou correto, mas imagino a Terra como uma grande esfera comprimida e cheia de água ao seu redor. Não é à toa que no versículo 2, fala que o Espírito parava sobre a face das águas. Eu acredito que não havia terra aparente, à mostra, sabe? Naquele momento. Só havia água, eu acredito. Eu imagino assim. Só que aí Deus, acho que é no terceiro dia, chama a porção seca para cima, parte seca. E é interessante que o texto está no singular. Ele chama de porção seca ou parte seca. Ele não fala porções secas. Alguns cientistas relacionam esse texto àquela teoria da Pangeia. O mundo, no início, era um continente só. E quando a gente olha para o mapa mundi, realmente parece que o mundo era um continente só, porque todas as coisas se ajustam perfeitamente. Todos os continentes se ajustam perfeitamente. E acredita-se que houve alguma grande catástrofe natural e separou os continentes. Nós podemos até teorizar aqui, ou imaginar aqui, será que essa catástrofe
catástrofe foi o dilúvio? Pode ter sido. Legal. Se você for ver o versículo 12, por exemplo, a gente já vê os relatos, né, da criação da vegetação, das plantas e tudo mais. Você percebe como Deus ele é distinto no ato da criação. Se você ver, por exemplo, deuses de povos antigos, né, os egípcios, cananeus, por exemplo, eles não faziam essa distinção de Deus. Deus é um ser distinto da sua criação. Para esses povos, deuses e natureza eram uma coisa só, eram forças presentes em todo lugar. Aí traz à tona aquela ideia do panteísmo, que tudo está em Deus. E Gênesis acaba nos trazendo este relato contrário e traz muita distinção nesses aspectos aí da criação. Você vê um Deus autossuficiente, poderoso, que pela força da palavra dele cria todas as coisas. E a essência dele, embora ele esteja em tudo, ele faz distinção daquilo que ele é e da sua criação. A gente vê que é desejo confesso de Deus. Toda árvore dê frutos conforme a sua espécie, desde a criação, e isso é confirmado em Cristo Jesus. Em Mateus 21, dos versos 18 e 19, Jesus encontra uma figueira com folhas, ou seja, de acordo com a época, que era em torno de março, mais ou menos, que é a Páscoa judaica, uma figueira com folhas indica uma bênção, porque as folhas indicam que elas estão dando frutos, fora de época, né? A época que é uma figueira da fruta é mais ou menos em junho, e encontrar uma figueira com folhas em março é uma benção. Mas não foi o que Jesus encontrou. Ele encontrou uma figueira com folhas, porém ele não encontrou os frutos. Então, por aí a gente pode ver o que Deus quer de nós, né? E aí, você que nos ouve, você está como em 2 Timóteo 4, verso 2, pregando a palavra e estando preparado em tempo e fora de tempo? Porque o que Jesus quer de nós é isso, é que nós estejamos preparados em tempo e fora de tempo. Assim como quando ele encontrou aquela figueira. E assim como o próprio Deus declara no verso 11 de Gênesis, durante a criação. Eu vi um pregador falando sobre isso também, sobre Jesus ter encontrado a figueira lá sem frutos, sem ter produzido frutos. E fala também sobre o que Deus espera de nós, né? Deus espera que nós demos frutos a todo tempo. E isso é uma coisa que ele colocou dentro do nosso DNA, dar frutos de espírito, frutificar no crescimento espiritual, avançando pelo reino, enfim. E por muitas vezes a gente está numa época que a gente fala assim, Senhor, mas eu nem estou na época ainda, eu nem estou preparado ainda para dar fruto, mas Deus espera fruto de nós constantemente. Talvez se Jesus tivesse passado, talvez a árvore não pensa, né, mas se ela pensasse, meu Deus, se tivesse passado daqui 6 meses, onde é a minha época de dar fruto, ou se tivesse passado há 3 meses, 4 meses atrás, o Senhor teria colhido frutos, mas hoje eu não tenho frutos para dar. E esse versículo também, eu sou um cara que gosta de planta, e uma coisa que sempre ficou na minha cabeça é assim, como a semente, ela é um verdadeiro pendrive. Desde a criação, quando Deus criou todos os frutos e todas as plantas que dessem frutos, ele colocou o propósito daquela árvore dentro de uma semente e guardou, e esse propósito segue-se até hoje. Ou seja, eu nunca vou plantar uma macieira para dar laranja. Dentro da semente está o segredo dela, dentro da semente está a essência daquela árvore. E eu acredito muito nisso, em um paralelo, que Deus coloca esse propósito dentro de nós. E Deus nos cria, cada pessoa cria para um propósito. Nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser pregadores da palavra, nem todos vão ser ministros de louvor, mas Deus coloca um propósito específico dentro de cada um e Ele espera que as pessoas, que nós demos frutos dentro desse propósito que Ele colocou. E se a gente olhar para a criação de Deus, para a natureza, a gente pode enxergar a obediência da natureza em seguir o projeto inicial de Deus desde o início. Então a salvação, ela realmente teve que vir para o homem porque nós nos desvirtuamos do projeto. A única raça que se desvirtuou do projeto foi o ser humano. Deus não veio para mudar o caminho das árvores ou para mudar o caminho dos animais. Eles, por instinto e por obediência a Deus, continuam fazendo sempre aquilo que Deus colocou como propósito inicial. Amém. Eu queria falar, usando tanto esse versículo que a Maria citou, 11, como retomar
ou até fala dos próximos, que Deus via que era bom. Deus expressa sentimentos, e eu acho isso maravilhoso, porque ele demonstra realmente o amor por tudo que ele faz, demonstra a singularidade que cada coisa tem para ele. Eu até me lembrei de quando a gente geralmente é pequeno, a gente nomeia nossos brinquedos, nomeia nossas coisas, e de como aquelas coisas são importantes pra gente quando criança. E eu também me lembrei do Senhor, né, em Marcos 3:17, como ele fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como ele se agradou daquilo que estava acontecendo, e como ele se agrada de todas as coisas que ele faz. E eu acho isso muito interessante. Realmente, uma das coisas que mais me chamou a atenção lendo o capítulo 1 de Gênesis agora foi essa questão da pessoalidade de Deus. De fato, nós vemos um Deus extremamente envolvido e interessado na sua criação. Deus não é uma grande mente distante de nós, uma força, uma ideia, algo sem rosto, sem forma, sabe, sem coração. Não, ele é realmente um Deus que se envolve, que tem prazer, que deseja algo, que tem sentimentos, principalmente quando nós vamos olhar a criação do homem, mas isso acho que é assunto para outro dia. Eu acredito que é interessante nós enxergarmos também como Deus usa, como a Bíblia usa essas figuras para se referir a Jesus e a igreja. Nós vemos Jesus como o sol da justiça, como a luz do mundo, e nós vemos a igreja como a lua, como colocada de maneira tipológica, né? Figurativa, figurada. E é interessante que, se nós pensarmos nessa imagem, nós podemos entender que, de maneira metafórica, Jesus, no seu ministério, foi o sol que brilhou sobre toda a humanidade, sobre todo mundo, e nos trouxe realmente quem é Deus, nos trouxe a salvação. Só que esse sol se pôs, Jesus morreu e fisicamente ele foi retirado de nós, mas a igreja é como a lua que reflete a luz do sol. Hoje nós vivemos em trevas, né? A lua sempre vem no período da noite, nós vivemos em trevas, mas nós refletimos a luz do sol como a lua reflete a luz do sol. Nós refletimos a luz de Jesus. Eu também fiz uma alusão nessa parte também, porque assim, da mesma forma como Deus criou os luminares para indicar tempos, iluminar a terra e separar a escuridão da luz, a própria palavra de Deus também né? Porque no Salmo 119, o salmista, que a gente não sabe ao certo se era Davi mesmo, fala que a palavra é lâmpada que ilumina os passos e luz que clareia o caminho. Da mesma forma, a gente vê quando Deus criou os luminares para iluminar a terra. A palavra é como os luminares para a nossa vida. Acho interessante também Deus ter criado os luminares, os astros celestes, para marcar tempos, porque nós vemos muitas profecias relacionadas a esses seres celestes. Por exemplo, quando Jesus nasceu, os magos viram Jesus, encontraram Jesus por conta da estrela que brilhou no céu. Então, de fato, Deus usou os luminares para marcar tempos. E nós vemos, por exemplo, as profecias sobre a volta de Jesus, e essas profecias dizem que o sol não vai dar mais o seu brilho, a lua também não vai dar mais o seu brilho, a potência dos céus será abalada. Então, de fato, Deus usa esses luminares para marcar o tempo. Aproveitando esse versículo que o Lucas citou, o 16, algo que me chama atenção é o Senhor permitir que a lua e o sol governassem o dia e a noite. Isso me mostra como Deus não é um Deus egoísta e também é um Deus generoso. Ele cria coisas grandiosas, cria o dia, cria a noite, mas ele permite que outras pessoas, outras coisas, no caso, governem. Mais pra frente a gente vê também que Deus ele deixa o homem cuidando da terra, governando. Então, ele não é egoísta. Ele permite, ele nos dá autonomia, nos dá poder para que nós possamos cuidar das coisas que ele fez. Então, isso me mostra como Deus é um Deus bom, um Deus generoso, um Deus que nos permite também fazer parte de todo esse processo da criação. Thalita, você citou algo que eu também tive uma percepção, mas foi um pouco mais para frente, foi no versículo 22, que é quando Deus abençoa, né, e os animais e diz: sejam férteis e multipliquem-se, enchem as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Deus nunca gostou de egoísmo, né? Ele ordenou a multiplicação do que já existia. E nós, muitas vezes, por nos acharmos pequenos, nós não enxergamos, na verdade, que o Senhor ordenou que até mesmo pássaros que podem caber em uma mão se multiplicassem, né? Então,
Por que a gente se acha tão pequeno se o Senhor ordenou que pássaros, que são tão menores do que nós, se multiplicassem? Então, gente, vamos abrir a boca e vamos falar. Glória. Vamos falar de Jesus. Eu também queria falar sobre como a natureza reflete a glória de Deus. Tem acho que mais de um salmo sobre isso, dizendo que os céus declaram a glória de Deus. Acho que é Salmo 19. Tem um texto também que eu acho muito interessante, está em Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz que o Deus invisível e seu poder, seu caráter, se veem claramente pelas coisas criadas. Olha isso. Claramente a natureza reflete o Criador. E eu acho isso muito interessante porque eu acredito que vocês também tenham isso, mas quando nós vamos para a praia ou temos algum tipo de contato com a natureza, para um lugar mais verde, com animais e com boas paisagens, é muito forte o sentimento de maravilhamento, aquela vontade de contemplar, aquela até emoção por estar em um lugar bonito. Isso acontece assim de maneira muito clara, muito séria, muito profunda em nós. E eu acredito que é exatamente por conta disso, porque a natureza revela o Criador. A natureza, como o Marcelo disse, não é divina. Ela não é Deus. Ela não é um Deus para ser adorado e etc. Mas ela reflete o nosso Deus. Ela tem algo de divino nela. Essa beleza dela é divina e nos leva para o Criador. Então, eu acho isso muito interessante e acho que é um sentimento que eu tenho tido recentemente por ter ido para o Espírito Santo e ter ficado em locais que são cheios de boas paisagens, cheios de natureza, cheios de animais. Então, eu acho isso muito bom, sabe? Quando a gente está num lugar bonito, um lugar de muita natureza, e a gente consegue sentir a presença de Deus. Eu acho que isso é até um ensino que esse texto deixa para nós. Quando nós estivermos em contato com a natureza, em um lugar bonito, glorifica a Deus, sabe? Fique ali na presença de Deus, que é revelado por meio dessas coisas. Amém, cara. Amém. E aí, pessoal, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo desse episódio. Ele será dividido em 2 partes. Portanto, logo mais nós iremos disponibilizar a parte 2 da criação. Então aproveita para dar aquela moral, se inscreve no nosso canal, dá o teu like, ativa o sininho caso você esteja ouvindo pelo YouTube e compartilhe o nosso conteúdo que também está disponível no Spotify, beleza? Então é isso e até mais.